E aí, galera, beleza? Aqui é a professora Débora Cavalcante fazendo a análise de mais um tema para a redação do Enem. E o tema de hoje é o jeitinho brasileiro em discussão. O primeiro, né? Você tem que saber o que é o jeitinho brasileiro para poder problematizá-lo e levantar os seus dois argumentos. Eu acho interessante você começar por essa definição, porque se você observar, antigamente, jeitinho brasileiro não tinha a conotação negativa que tem hoje, porque se trata da condição, né? Se trata da capacidade que o brasileiro tem de conseguir sobreviver a situações calamitosas, de conseguir superar dificuldades mesmo com poucos recursos. Então, antes, jeitinho brasileiro era algo positivo. Aí você coloca a tese. No entanto, hoje não tem mais essa característica, ganhou um sentido negativo, pois é associado a situações antiéticas, a situação de corrupção e de espertezas que as pessoas acham que é válido, né? Aquele negócio de pagar pela carteira de motorista, subornar o guarda para não levar multa, dentre outros fatores que são tão amplamente cometidos. Então, aqui a gente já levantou o assunto, que é o tema, né, falando do que significava o jeitinho brasileiro, e problematizou, dizendo que ele é um grave problema hoje, porque é associado a atitudes antiéticas. E aí a gente levanta duas causas, né? A gente pode dizer que dentre tantos fatores associados ao entrave, é possível destacar como persistência para a existência do jeitinho brasileiro, uma educação precária e a banalização da corrupção. Obrigatoriamente nessa ordem, porque você entende que essa educação precária tem hierarquicamente vem antes, certo? Então, depois é que a gente fala da banalização da corrupção, porque trabalha como uma consequência para a má educação. Então, organiza aí, ó, como está no slide. Diz o que é o jeitinho brasileiro, né? Faz a problematização, qual é o problema, né, acerca dele na sociedade. E, por último, quais são as principais causas para que ele persista. Organiza isso para o seu parágrafo de introdução. Na sequência, você tem que fazer a afirmação, apresentar uma causa e apresentar uma consequência sobre essa educação. Aí eu coloquei aí, em primeira análise, a educação brasileira dá muita importância para a difusão de conhecimentos sistematizados. Que conhecimentos sistematizados são esses? A gente aprende o que na escola, com muitas e muitas e muitas aulas, com muita, muita, muita importância? Nossa educação sistematizada dá muito espaço para português, dá muito espaço para matemática, muito espaço para física, muito espaço para química. Se você observar, se você é aluno de escola particular, você pode observar que são 6 aulas de português por semana, contando gramática, contando literatura, redação e interpretação textual. No mínimo, aí você tem 6 horas aula. Matemática, no mínimo, você tem 5 horas aula de matemática por semana. Física, 4 horas aula, né? 2 de física 1, 2 de física 2, e assim por diante. Aí, quando você para pensar na filosofia e na sociologia, se você tem aula de filosofia e sociologia, é 1 hora aula por semana de sociologia principalmente, né, porque são elementos que é uma disciplina que estuda o ser humano em sociedade, né, que vê o seu desenvolvimento, que vê as causas para inúmeros problemas, que faz inúmeras reflexões e que ensinam para a gente valores, né, valores morais nem tanto, porque esses a gente aprende em casa e tal, mas valores relacionados à ética, né. Então a filosofia e a sociologia são muito importantes nesse quesito e hoje são muito atacados, inclusive pelo governo, porque não é algo que
que te dá um fruto instantâneo, que te dá uma resposta instantânea, né, como: "Ah, eu me formei em medicina veterinária, então eu tenho um retorno instantâneo como mão de obra. Eu me formei em filosofia ou sociologia, eu não tenho esse retorno tão instantâneo". As pessoas não conseguem perceber a importância dessa formação para a sociedade. E assim a gente tem uma pouca exploração delas dentro da escola, entendeu a relação? Então vamos lá. Quando eu falo em um ensino sistematizado, eu falo desse espaço que temos para todas as disciplinas, menos para filosofia e sociologia, que são tão importantes e que vão nos ensinar valores éticos. Aí, como causa, eu disse, né, que isso decorre de uma necessidade mais urgente de formar mão de obra para o mercado de trabalho. É aquela urgência, né, que nós temos, já que apenas 15% da população brasileira tem graduação, nosso mercado de trabalho é muito deficiente. Então, quanto mais pessoas a gente formar, que tenha uma empregabilidade, assim, eh, concreta por esse ponto de vista, é melhor. Então, a escola dá mais atenção às outras disciplinas. E, consequentemente, valores humanos e éticos são negligenciados diariamente. Entenderam o raciocínio? Pronto. Esse é o desenvolvimento 1. Entende a sistematização do ensino voltada para disciplinas mais práticas. Diz que isso é decorrente de uma necessidade urgente de formar mão de obra para o mercado de trabalho em situações mais concretas, digamos assim, e, consequentemente, existe a negligência ao ensino de valores humanos e éticos. Nós somos máquinas, né? Socialmente, se você vê como a educação se dá, você percebe que a gente é tratado feito máquina. Muitas escolas enormes, né, te conhecem só pelo número de matrícula. Você não é nem gente. Então, por isso, né, a partir disso, nós entendemos essa sistematização como algo não tão positivo, não somente positiva, tá bom? Argumento 2. No segundo desenvolvimento, você vai falar da banalização da corrupção. Olha aí. Ademais, a corrupção já é tão recorrente que se torna banal, naturalizada. Isso porque a população massacrada por uma carga tributária não recebe todos os serviços que são deveres governamentais. Assim, no livro, né, assim como existe uma análise no livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, há uma afirmação de que o brasileiro é um ser que age pelo sentimento, que age pelo coração. E agindo pelo coração, ele prefere, as relações pessoais, ele prefere resolver as coisas, de maneira individual a recorrer a leis, né, a questões mais objetivas, né. Então você entende que existe essa análise sociológica do brasileiro. Então você pode utilizar como repertório para o seu argumento esse livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Se você procurar na internet, haverá, eh, análises desse livro e também há o livro disponibilizado em PDF para você fazer a leitura na íntegra. Consequentemente, nós temos um sentimento de frustração que ganha muito espaço na vida do indivíduo e que vai, fazer com que ele busque se sair de situações com vantagens, né, a partir de momentos antiéticos, a partir de escolhas antiéticas. É aquele sentimento de frustração: "Ah, eu sou tão explorado, eu sou tão roubado pelo governo, pelas empresas, eu sou oprimido pelo capitalismo, então se eu fizer só isso aqui, não é nada". Vocês já viram alguém justificar os seus delitos dessa forma? "Ah, eu vou só jogar esse lixo aqui no chão, já tem tanto", né. O que é esse papelzinho de bombom frente a esse lixo todo que tem na rua? Ou o que é eu sonegar esse imposto frente às corrupções governamentais? Vocês já viram alguém justificar, os atos ilícitos assim?
é esse sentimento de frustração, né, é a banalização da corrupção. Então, sistematiza essas informações para construir o teu argumento, certo? E como conclusão, nós temos que retomar a tese sempre, certo? Se você fizer alguma citação no parágrafo de introdução, tenta retomar, né, coloca lá na tua conclusão para ficar um negócio cíclico, fechadinho, bonitinho. Aí eu disse aqui, portanto, faz-se notório que é preciso recuperar a conotação positiva do jeitinho brasileiro. Eu não coloquei lá no início do texto que antes, né, algum momento da vida esse jeitinho brasileiro já teve uma conotação negativa, porque mostrava, né, o jogo de cintura do brasileiro? Então, é preciso recuperar esse jeitinho. Ao mesmo tempo que eu retomei o que eu afirmei durante o texto, eu fiz referência ao parágrafo de introdução. Aí coloquei a primeira proposta completa. Acompanhe. Logo, é necessário que o Ministério da Educação, como instituição responsável pela formação educacional do cidadão, por meio de palestras e debates nas escolas, promova maior disseminação de valores éticos, para que, mesmo diante de dificuldades, o brasileiro opte pelo que é correto. Outro sim, e deixei o espaço para você colocar a segunda proposta, falando do segundo argumento, que é a banalização da corrupção. Aí você tem que colocar uma proposta para que se desconstrua essa banalização, mas coloca não precisa ser uma proposta completa, tendo em vista que a primeira já tem agente, detalhamento do agente, modo, ação e efeito, que já tem os 5 elementos, você não precisa colocar uma outra proposta também com 5 elementos, você não tem nem espaço para isso. Retoma a tese, proposta 1 completa, proposta 2 pode ser apenas ação e efeito, agente e ação, pode ser o elemento que você quiser, apenas para retomar a segunda proposta e concluir o teu projeto de texto. Volta aí para o slide da proposta de intervenção. Veja que em vermelhinho eu coloquei o agente, que é o Ministério da Educação. Em verdinho tem o detalhamento desse agente. Detalha o agente. Você que às vezes se perde, que esquece o detalhamento, ouça o conselho de professora, de amiga, de mãe. Ouça esse conselho, faça o detalhamento do agente, porque é muito mais fácil para você e muito mais fácil para o seu corretor identificar essa parte como detalhamento, certo? Então veja aí a estrutura de explicação, de aposto, porque é uma oração que volta para a anterior e traz uma explicação a respeito do agente. É só isso. É bem fácil, é bem prático e às vezes fica até engessado. Se você usa o Ministério da Educação nessa proposta, é esse detalhamento. Se você usa o Ministério da Educação em outra proposta, é esse mesmo detalhamento, entende? Então aproveita esse recurso a seu favor. Depois do detalhamento do agente, eu coloquei o modo, que está aí em azul clarinho, por meio de palestras e debates nas escolas. Aproveita e insere sempre o modo a partir de expressões como por meio, por intermédio ou mediante, certo? Por meio, por intermédio ou mediante. Não deixa o verbo no gerúndio para não ficar confuso, certo? Deixa todos os elementos muito claros, facilita a vida do teu corretor, porque assim você facilita uma nota máxima na tua proposta de intervenção. A ação vem aí, ó, nesse marrom. Promova maior disseminação de valores éticos. E, por último, e não menos importante, o efeito para que o brasileiro opte pelo que é correto. Veja que tem aí uma oração intercalada, mesmo diante de dificuldades. Está colocado entre vírgulas, porque é um período intercalado, porque eu estou colocando uma oração concessiva intercalada. Então, coloca entre vírgulas para ficar gramaticalmente corretinho, certo? Já que é uma exigência da competência 1 que a gente faça essas inversões sintáticas para que a gente tenha um período complexo com orações subordinadas e orações coordenadas, isso tem que ser predominante em todo o texto. Aí você já vê aqui exemplos na proposta de intervenção que não são coisas difíceis nem impossíveis de realizar, certo? É super possível, super simples, basta um pequeno capricho, um pequeno zelo na hora de colocar as informações. E veja
como ficou distante o sujeito do verbo. Quem é o sujeito? Não é o Ministério da Educação? O verbo promova maior disseminação, então você colocou o sujeito e o predicado longe. Isso já é também uma estrutura sintática complexa. Cuidado para manter a concordância, certo? Cuidado para manter a concordância, porque às vezes quando a gente coloca o sujeito na baixa da égua e o predicado, né, o verbo desse sujeito, lá na ponte que caiu, quando você faz, esse distanciamento, às vezes ocorre erros de concordância. Então, para que isso não aconteça, veja sempre a quem o seu verbo se refere. Pronto. Do tema de hoje, o que nós temos é isso. Articula essas informações direitinho, escreve o teu texto para ter bastante repertório para o teu Enem, tá bom? Um grande abraço, a gente fica por aqui. Tchau, tchau.